Nós estamos aqui com uma Compress 2000P, uma máquina fantástica. Vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o painel dele, ok? Então, o primeiro passo aqui, nós temos aqui o painel inicial, a máquina está desligada. Toda vez que tiver a função Home aqui, sinal que a máquina está desligada, ok? Então, o primeiro passo que você tem que entender que se ela estiver indicando no visor essa função, ela está em modo desligado. E se ela estiver nesse modo aqui, ela está em modo para aquecimento, ok? Esse modo aquecimento, se estiver indicando dessa forma no visor, pessoal, caso você queira alterar a temperatura ou alterar a configuração da máquina, você não consegue mexer nela, porque a máquina está ligada, né? É uma máquina indoor, então para você fazer qualquer alteração nela, o painel deve estar desligado. Então vamos desligar o painel aqui, ó. Desliguei, ótimo. E aí nós vamos ver agora a configuração da máquina. Toda vez que você vai buscar alguma configuração, alterar a temperatura de aquecimento ou checar a configuração dela, você vai apertar o botão 7. O botão 7 tem várias configurações da máquina, ok? Vamos começar pelo 00, né, que é o início dele. O 00 é para resfriamento. Então nós não vamos utilizar, a gente não quer que esfriar a piscina, nós queremos aquecer a piscina. É um padrão internacional, o 00 é para resfriamento, né, em todos os controles mundialmente falando aí, né. O 01 é para aquecimento, é ele que você vai fazer a alteração de temperatura conforme queira. Ah, eu quero, sei lá, 28, eu quero 30, eu quero 25. Então, conforme o desejado aí, ok? O 02 em diante, ele está relacionado à configuração da máquina, tá ok? O 02, vamos supor que ele tinha que estar em 35, mas está marcando 40. Como que eu faço para alterar? Se você apertar a setinha para cima ou para baixo, ele não vai. Então o que eu tenho que fazer? Apertar os dois botões mais e menos ao mesmo tempo até ouvir o sinal de um bip. Aí ele deixa eu fazer qualquer alteração que queira. No caso do meu manual, ele pede 40. E assim sucessivamente. O 03 ele pede 8. Mas se tivesse um 5 aqui, como que eu poderia fazer a alteração? Mesma coisa. Aperta mais e menos até ouvir o sinal de um bip. E aí ele deixa você fazer a alteração. No caso aqui tem que deixar em 8, ok? Ele salva automaticamente. 04 ele tem que estar em 16. Se eu tivesse que alterar também, mesma coisa. Aperta mais e menos, sinal de um bip. E aí ele deixa eu fazer a alteração, ok? Não preciso mexer. 05 sempre em 8. O 06 sempre em 2. Se tiver que alterar aqui, pessoal, mesma coisa. Aperta mais e menos, sinal de um bip. Aí ele deixa você fazer a alteração. Vamos para o próximo. 07, ele deve estar em programação 1. Se eu tivesse que alterar, a mesma coisa. Aperta mais e menos, aguarda o sinal de um bip. Opa, aperta o sinal do bip, aguarda o sinal do bip. E aí ele deixa eu fazer a alteração, ok? Tem que deixar em 1. O 08 tem que deixar em 3. Então, se tiver que alterar ele, mesma coisa, aperta mais e menos, sinal de um bip, e aí você faz qualquer coisa, ok? Ele tem que estar em aquecimento. Se ele ficar em 0, ele vai estar em resfriamento. E se ele ficar em 2, ele vai também para resfriamento. Então não é o caso aqui, ele tem que estar em 3. Você vê que ele já não deixa eu mexer. Vou voltar lá de novo, aperta mais e menos, sinal do bip, e aí eu faço a alteração para aquecimento. Vou apertar o 7 novamente. O 09, o código 09, ele tem que estar em 1. Se ele tivesse que alterar aqui, mesma coisa. Aperta os dois botões ao mesmo tempo. Opa, isso aqui é uma outra função que eu vou explicar para vocês, que não é o caso aqui. Então o 09, se tivesse que alterar, aperta mais e menos, sinal de bip, e aí ele deixa você fazer a alteração. Então sempre do código 02 em diante, se você quiser alterar aqui a configuração,
você tem que apertar o mais e o menos. O 10, pessoal, ele está relacionado a aquecimento e resfriamento. É um cara que mesmo que você configure aqui, é uma função que você não vai usar. Então esquece ele lá, deixa do jeito que está em 28, sem problema nenhum. Agora voltando para o painel inicial, essa máquina ela tem uma característica bem bacana. Vamos supor que essa máquina esteja num ambiente onde tem criança, para ninguém ficar mexendo no painel, você consegue bloquear a tela dele. Mas como que eu faço isso? Simplesmente ele indicando a tela inicial ou em modo aquecimento, tanto faz. Se você apertar o mais e menos ao mesmo tempo, vai sair uma chavinha no painel. Ó. Essa chavinha, ela não vai deixar você fazer qualquer alteração no painel. Então isso é um ponto legal dessa máquina. Às vezes ela está num ambiente onde às vezes tem as pessoas que gostam de ficar fuçando na máquina. Então ela tem essa característica de bloquear o painel. Ah, mas agora eu quero desbloquear para alterar a temperatura. Mesma coisa, aperta mais e menos e aí vai sumir a chavinha ali no painel, ok? Simplesmente isso, pessoal. Após toda a configuração que foi feita, você vai apertar o botão mais e menos, mantendo em modo aquecimento, entrada e saída, e aí a máquina vai entrar em ação automaticamente sozinho, ok? Por hoje é só isso, pessoal. Um abraço.